Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje com a lição 8, né? Que fala o bom pastor e os pastores infiéis. O texto áureo diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Estamos no quarto trimestre e estamos na lição 8. Verdade prática. As escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Tá certo? Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. O capítulo de Ezequiel, capítulo 34, versículo de 1 a 12, é o texto bíblico básico. E inicia assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores. Tá certo? Depois do versículo 3, que come da gordura e vos veste de lã, degolais os cevados, mas não apacenta as ovelhas. Isso ele se referia aos líderes de Israel. Toda a palavra aqui se referia aos líderes de Israel, mas cabe também aos pastores da atualidade, tá certo? A função principal do pastor é cuidar, tá certo? Proteger, cuidar das ovelhas, tá certo? E aqui eles não estavam aplicando essa função naquele momento. Os líderes, por muitos anos, estavam afastados do Senhor, por ser um governo teocrático, estava longe daquilo que se chama de pastor de verdade. Ovelha. O que é uma ovelha? É a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até um ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. João 2,14. É um animal dócil, símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53, 7. Atos 8, 32. A natureza. As ovelhas não são animais indefesos e medrosos. Tá certo? O rebanho. O povo de Israel e as igrejas são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Número 27, 17 e 1 Pedro 5, 2. Os pastores. A palavra pastor de Israel, do contexto de Ezequiel, bem como Jeremias 23, 1 a 5, se refere aos governantes, como eu disse, né? Sobre os pastores infiéis, é o segundo ponto, que ele diz assim, o profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema de presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel. O pastor de ovelha. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso não estava acontecendo. Eles buscavam os seus próprios interesses, né? Só cuidava de si mesmo, tá certo? E se esquecia do mais importante, por ser um governo teocrático, estava longe de Deus, longe das ordenanças de Deus, dos mandamentos, de tudo. O terceiro ponto fala sobre o bom pastor, e a gente lembra do versículo 11 do capítulo 34 de Ezequiel, quando ele diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Assim foi. Quando ele foi na casa de Zaqueu, ele diz assim, este também é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido na casa de Israel. Então, a gente tem aqui o bom pastor buscando as ovelhas. Quando Jesus veio, que é o bom pastor, ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, João 10, 11, versículo 14 também. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5, 4. Pedro apresenta ele assim. Todas as profecias do Antigo Testamento convergem para o Messias. Lucas 24, 44. A gente tem o Salmo 23, que é um retrato falado, tá certo? Do procedimento, da função do pastor e a posição da ovelha. Ele conta-se que ele levava para o deserto, porque a ovelha ela fica melhor, ela solta, ela cria melhor, ela solta, assim, em espaço aberto. Então ele levava para o deserto e conta-se que lá no deserto tinha um oásis, tá certo? Para elas pararem ali, onde tinha verdes pastos, porque quando diz o Salmo falando de verdes pastos, é justamente aquele verde pasto que estava ali, que levava para lá.
Ali a água descia, a água tranquila, porque a ovelha não gosta de barulho, tá certo? Tem medo de tudo. Então, ele levava para aquele oásis ali, e eles no deserto tinha aquele oásis de Heredes. Era o oásis que eles levavam naquela época. Quando Davi fez esse salmo e foi descoberto em 1993, quer dizer, testado, que foi em 1993 pelo arqueólogo que achou Irambirã, em 1993. Esse arqueólogo achou achados que tinha assim a prova de que realmente aquele Salmo 23 era do Davi, tá certo? O Engedi do deserto era justamente um oásis onde tinha água, uma fonte, tá certo? E muitas vezes, quando o pastor levava as ovelhas para tomarem água, beberem água, e não conseguia por causa de alguma coisa, um medo, um barulho e tal, ele tinha medo, a ovelha tem medo até do seu próprio reflexo na água. Imagina. Aí conta-se alguns pastores que pegam na mão assim a água e levam na boca deles, tá certo? Para eles beberem. Então, isso implica que a função do pastor é primordial, é alimentar, é cuidar e é proteger. Conta-se que ele tinha um cajado, assim de ponta dobrada assim, tá certo? Que se ela fosse desgarrada ou talvez caísse num lugar, num buraco assim, ele tinha como puxá-la, tá certo? E depois, ao mesmo tempo, se via como vara. Isso fala de disciplina. O pastor pode disciplinar. Quem ama disciplina. Também fala que no cajado tinha uma espécie de colocação assim, ó, de encaixe, que tirava aquela parte e virava uma lança para proteger dos predadores. Então ele levava de 4 horas para o deserto, porque é muito quente, 4 horas da manhã, porque nem pegava o frio da noite e nem o sol quente do deserto. Ele levava e mais ou menos 4 horas da tarde, já o sol baixando e também chegando à noite, sem ser o frio também, eles traziam essas ovelhas e passariam pelo vale, quando diz o Salmo 23, e mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, era justamente um vale semelhante a uma estrada estreita, onde tinha aquelas montanhas, dali podia ter um predador, um leão, um urso, qualquer coisa assim, pudesse atacá-la, e como ela é fraca e depende do pastor, ele colocava essas ovelhas em fileiras, tá certo? E cantava durante o percurso até chegar no aprisco. Cantava. Geralmente são 2 pastores, às vezes uma criança e o pai, ou uma moça e um rapaz, sempre 2, porque a ovelha não vive, ela não se adapta a outro pastor, a outro dono, ela só se adapta ao dono que criou. Então colocavam 2, que um dia pudesse o pastor ficar doente, então ela já estaria o outro substituto. E aí eles cantavam para sentir presença do pastor ali cantando e acalmar, tá certo? A sua alma, o seu coração. Isso retrata muito a nossa vida, a nossa vida. Deus é o nosso pastor, é o bom pastor, é o pastor dos pastores, que cuida de cada um dessa forma mesmo. E aí levava para o aprisco. Se acontecesse lá no aprisco, faltasse alguma ovelha, ele voltaria para buscar. Por quê? Geralmente, ou normalmente, eles contavam constantemente quantas ovelhas teriam pego e chegado até o aprisco. E eles sabiam quantas ovelhas saíram e quantas ovelhas estão chegando. E constantemente contavam. E quando chegavam lá no aprisco e tivesse faltando uma, ele ia buscar. E quando voltava com aquela que ele achou, fazia uma festa. Lembra do Lucas 15, a ovelha perdida? É justamente isso, da dracma perdida, do filho pródigo. Tudo se assemelha à ovelha que está longe do seu pastor ou que fica longe do seu pastor. O pastor dos pastores foi buscá-la. O pastor do pastor ama. Ele ama tanto que às vezes disciplina para que ela não se afaste dele. Deus é o nosso pastor, é o meu pastor. De nada tenho falta. Não é que vai faltar tudo, não vai querer tudo que tem. Não. Ela tem o que precisa. Ela tem o necessário.
De nada tenho falta. É assim no original. Que Deus abençoe a todos e que a gente não fique apenas como uma lição que passou, mas que coloquemos em prática o bom pastor e os pastores infiéis. Que nós não somos pastores infiéis. Nós não podemos ser pastores infiéis. Nós temos que ser pastor fiel às ovelhas. E a ovelha sou eu e você, e o pastor dos pastores é Jesus. Tudo se aplica também aos pastores da atualidade. Tem alguns que realmente fazem o que os governantes de Israel fizeram. E tem pastores que não é como os governantes de Israel. Eles agem conforme manda a palavra. Por isso que ele diz assim, pastores, ouve a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amanhã, isto é, domingo na escola dominical, no dia 20, né? É no dia 20, estaremos lá, se Deus quiser, para, assim, de melhor forma, trazer uma explicação mais precisa, tá certo? Para todos os irmãos. Estaremos lá, se Deus permitir. Amém.